Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Samuel falando, e eu tenho aqui um quadro, Pergunte para o Samuca, onde eu iria responder as perguntas que vocês iriam me fazendo de matemática. E uma das pessoas perguntaram para mim essa questão: se eu tenho um n como 9, mais 99, mais 999, mais 999, então 4 noves, 9.999, mais vai indo nessa sequência de 9999, mais 9, vai acrescentando um 9, né? Até no último termo ali, ó, que é 99999, são 321 noves. Aí ele pergunta, qual é a soma dos dígitos desse número n? Pessoal, e aí, vocês sabem resolver? Se sabe, já coloca a resposta aí, faça os seus comentários. Se você quiser entender como eu vou fazer esse problema, segue no vídeo. Eu vou já dar um spoiler. Essa questão, quando ele me passou essa questão, eu já tinha visto há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, alguém já estava bombando essa questão na internet, inclusive. Então eu vi muitas pessoas fazendo essa solução, e aí eu vou dar uma solução no Python. Vamos fazer isso aqui computacionalmente falando, tá? Então pessoal, primeiro a gente já vai resolver isso computacionalmente no Python, e depois a gente faz isso no papel, na teoria. Beleza? Se você quiser ver, eu vou deixar aí marcado as duas soluções, e aí você pula para qual que você quiser ver. E se você gostar, dê aquele like maroto. Se você já está gostando do canal, já dê aquele like maroto para nos ajudar. Já aperte aí o sininho para você receber todos os nossos vídeos. Todo sábado e domingo às 10 horas a gente vai colocar vídeo aqui, principalmente com foco nos vestibulares da FUVEST, do Enem, tá? Eventualmente de quarta e de quinta, ou só de quarta ou só de quinta, nem que seja uma vez por mês, mesmo que eu não coloque nada, mas se caso eu colocar, vai ser de quarta ou quinta às 10 horas, um vídeo envolvendo outros assuntos, como cálculo integral, álgebra linear, ou uma questão igual a essa, que não é uma questão de vestibular, mas que pode muito bem cair numa Olimpíada, como OBMEP, OBM e assim vai. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos resolver isso aí. Então vamos lá, pessoal, abrir aqui o Jupyter Notebook pra gente. Eu fiz a pergunta aí, qual é a soma dos dígitos de n igual a tanto? Ou sei lá, por exemplo, se eu pensasse num n1 igual a 9, se eu pensar num n2 igual a 9 mais 99, se eu pensar no n igual a 3, n3 igual a 9 mais 99 mais 9, 999... Aí se eu pensar num N4 igual a 9 mais 99, era mais fácil ficar colando, né? Copia e cola. 999, o problema é a gente fazer isso aí até 321, né? Mas se a gente, por exemplo, pensar nesses números, quem seria o N1? O N1 não tem jeito, é 9, né? Quem é o N2? O N2 é 108, que é 99 mais 9. Quem é o N3? O N3 é 1107. Quem é o N4? O N4 é 11.106. Pode fazer mais um aqui, ó. Agora vamos copiar, né, esse. Então a gente vai colocar aqui e chamar esse cara de N5. E aqui a gente coloca 4 noves. 1, 2, 3, 4, 5 noves, tá? E aí, tá aí, a gente está rodando tudo novamente. Então, se eu pedir aqui o N5, que lindo, dá esse cara aqui, tá? A soma dos dígitos do N1, que é o próprio 9, não tem jeito, é 9. 9 é 9. Do N2, 108, a soma dos dígitos 1 mais 0 mais 8 dá 9. A desse cara, 7 mais 0 mais 1 mais 1, 7, 8, 9, é 9. A desse cara, 6, 7, 8, 9, 9 também. A desse cara, aparentemente é 9 também, porque está aumentando 1, né? Aqui tem 4 uns. Enquanto aqui tinha 3, mas os números aqui das unidades é 8, 7, 6, 5. Então realmente vai ser 9 dos primeiros, mas vai ter uma hora que esses uns aqui vão ultrapassar, por exemplo, 9. E aí isso daqui, essa soma dos dígitos vai ser maior que 9. Então não vai ser sempre 9, certo? Então a ideia é a gente fazer algum loop, alguma coisa para contar até 321 noves. Qual é a ideia? Uma delas é usar algumas funções que já tem no Python, por exemplo, range. Range de 8. O que seria o range de 8, tá, pessoal? Ele coloca aqui de 0 a 8, porque no Python a gente começa a contar do índice 0. Se eu pedir, por exemplo, para for, para o i em range de 8,
Aí eu falo assim, para esse i range de 8, print i. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Para o i, o indexador i, nesse conjunto aqui, que vai do 0 a 8, né? O índice 8, ele termina dizendo que tem 8 números aqui, mas ele começou no 0, tá? E aí ele foi, são 8 números, então vai até 7, tá? E aí ele fala assim, print i, então printou o 0, 1, 2, o 3. Observe que eu poderia colocar 0 e 8, que daria a mesma coisa, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como eu poderia colocar, por exemplo, 1 aqui, ó, se eu quisesse, né? 1 e 8. Aí sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Observe que eu coloquei 8 e aqui apareceu 7. Então, se eu colocasse, por exemplo, o 10, aí iria até o 9, tá? Por exemplo. Isso daqui a gente pode fazer o quê? Com que esse contador ele percorra esse conjunto que é um intervalo de 1 a 9, ou de 0 a 10, ou de 0, ou de 1, que a gente pode colocar aqui, ó, de 1 até 321. Então, para i igual a 1, conta esse cara, para i igual a 2, conta esse cara, para i igual a 3, conta esse número, para i igual a 4, para i igual a 321, conta esse número. Então, a gente consegue ir por aí, né, nesse range, fazer isso. Outra coisa interessante é esse tipo de número. Quando a gente faz essa soma, isso aqui é um número inteiro. Número inteiro. Só que a gente, para adicionar os dígitos, para somar os dígitos, era interessante a gente conseguir ler cada dígito separado. E uma das formas que tem outras também, né? Deve ter função até pronta disso. Não tem só essa forma de código para fazer, dá para fazer talvez até em uma linha, mas aqui a gente está fazendo para discutir com vocês, né? Então, claro que tem outras soluções, mas uma delas é você transformar isso para caractere. Então, por exemplo, aqui tem o N1, N2, N3, N4. Vamos pensar no N5 aqui, ó. Esse N5. Esse N5, se eu pedir o tipo, ó, type do N5. O tipo do N5, pessoal, ele é inteiro. Ele é inteiro. Existe o que a gente chama, por exemplo, de len, que se eu pedir o len do N5, ele vai me dar um erro, ó. Ele vai me dar um erro. Ele vai falar assim, ó, type error. Ele fala objeto do tipo inteiro não has no len, não tem len para ele, não tem comprimento para ele. Mas a gente poderia transformar esse N5 em uma string. Como assim string? Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, o tipo dele é inteiro, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, seja o a, vou colocar aqui, ó, a igual string str de N5, tá? De N5. E aí eu vou pedir o tipo do A. O que vai dar pra gente aqui, ó? Se a gente olhar, olha só que interessante, o tipo do A é uma string. Se nós pedirmos para ver o A, olha que interessante, ficou 11105, só que entre aspas. É o mesmo número que está aqui do N5, só que agora ele não é mais um número, ele é uma string. Vou colocar aqui, ó, type de A, string. Então quer dizer que a gente consegue ler cada número aqui, ó, cada algarismo separado, cada dígito. A gente consegue ler isso aqui como 1, depois isso aqui como 1, depois isso aqui como 1, terceiro, quarto e assim por diante. Então, por exemplo, se eu pedir o comprimento do A, aí já é uma string e não vai dar erro. Olha que interessante, ele fala que é 6. Por que 6? Porque ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, tá? Então o comprimento dele é 6. E olha que legal, então a gente pode combinar o range a gente pega o número inteiro, esse n, aqui ó, a gente pega o n inteiro, a gente vai ter um número, sei lá, 111.105, sei lá, vai ser um número gigantesco. Mas a gente pode transformar ele em string e aí a gente consegue descobrir quantos dígitos ele tem. E aí a gente sabe, pessoal, que basta a gente adicionar esses dígitos, né? Só que aí você fala, tá, mas como é que eu posso fazer isso? O que acontece é o seguinte, ó, você pode, por exemplo, pedir o A de 0. No Python começa com 0, então o A de 0 vai nos dar o primeiro caractere, vai dar o número 1. Olha que interessante, deu 1. 6, né? Então se começa no 0, o último seria o A de 5. Se a gente colocar aqui, ó, A de 5, nós temos aqui o 5. Observe que a gente está olhando para o N5, o N5 ó, termina em 5 mesmo. O que acontece se eu pedir o A de 6? Vamos ver o que vai dar aqui. Ó. Ele deu um erro.
né? Não está no tamanho lá do conjunto, só tem 6 caras. Beleza? Por exemplo, a gente pode criar uma lista, chamar L igual a list, e nessa lista, por exemplo, eu posso colocar o meu nome, Samuel. E aí eu posso, enfim, pedir o L, vai. O L, olha lá, Samuel. Eu posso pedir, por exemplo, o L de 0. Quem que é o L de 0 dessa lista? É o caractere S. Então a gente pode pedir o comprimento dessa lista de L. Ele fala que é 6, são 6 caracteres. Então a gente vai brincar com essas coisas, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos apagar pelo menos essas primeiras aqui. Então, pessoal, nós podemos fazer o seguinte, ó. Primeiro eu quero a soma, vou colocar soma dos dígitos. Soma dos dígitos é 0. Começamos iniciando com 0. E aí o que acontece? Eu vou querer ler o N5, o N4, eu quero descobrir essa soma aí, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas formas para fazer. A primeira delas é que a gente tem que transformar esse N5 em caractere, em string. Então a gente faz assim, ó, L igual a str, ou string, tá? Poderia ser de N5, tá aqui. Se a gente pedir o L, a gente já sabe que virou isso aqui, ó, 1, tá? Beleza. Aí a gente consegue, por exemplo, o comprimento len de 6, ou de L, aí a gente sabe que vai ser 6. Beleza. Então a gente agora quer ler esse primeiro cara e adicionar ele na soma dos dígitos. Então como a gente vai fazer? A gente pode fazer um for para ir em range, num conjunto onde ele vai começar, por exemplo, com 1. E aí a gente colocando 1 quer dizer que a gente está dizendo que ele inicia com 1, onde eu pode até deixar 0, tá? É só você não se confundir observando que esse cara é o primeiro, esse len, e aqui ele vai até o len, né? Len de L. Só que aí você sabe que o último cara é 6 e você começou, então você tem que subtrair 1. Porque lembra que eu tinha discutido? Esse cara tem 6 caracteres, que é o L, e a gente começou a contar no 0, então é 0, 1, 2, 3, 4 até 5. Então é o comprimento menos 1, tá? Então para esse comprimento aí, para esse intervalo, índice i igual a 0, eu quero que leia o número 1. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse L de i num número inteiro. Como assim? Olha para cá. A gente está lá no N5 aqui, no L, tá? Esquece esse for por enquanto. Se eu pedir o L de 0, a gente já viu isso. Me retornou 1. Se eu pedir o L de 5, vai me retornar o 5, pois é esse cara. Se eu pedir o L de 4, vai me retornar o 0. Beleza. Só que isso é um caractere. É um string. Se eu pedir o tipo disso, ó, type, desse camarada aqui, desse camarada aqui, vai me dar string. Então eu posso transformar isso em inteiro. Como eu transformo isso em inteiro? É só colocar o int desse cara, L de 4 aqui, ó, que vai me... deu um erro porque faltou um parênteses, né? Aí ele fala, é inteiro. Então eu transformei ele em inteiro. Então se eu pedir o int de L de 4 aqui, ele vai me retornar o 0, mas de forma como um número inteiro. Olha só, ele me deu 0 sem as aspas. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui nesse for? A gente vai contar o L, né? Só que o L de i, ele vai me retornar um caractere, só que eu quero um inteiro. Então vai ser inteiro do quem? Do L de i. Pronto. Então agora eu peguei, para i igual a 0, eu peguei o número 1 inteiro. Eu quero somar esse 1 aos meus dígitos, ao soma dos dígitos igual a 0. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, a soma dos dígitos igual a a soma dos dígitos vai receber uma nova, vai receber a soma dos dígitos anterior mais esse inteiro, né? Isso rodando tudo aí, né? A gente vai rodar isso aqui. Beleza, aparentemente funcionou. Isso aqui não precisa mais, deixa eu... E agora aqui, olha que interessante. Se eu pedir a soma dos dígitos, olha que legal, deu 4. Por que 4? Vamos pensar aqui, ó. Aparentemente ele adicionou 1, 2, 3, 4, só que ele não adicionou esse cara aqui.
Deixa eu tirar o comprimento de L e ver o que vai dar aqui. Soma dos dígitos, 13. Opa! Realmente, eu não sei porquê. Vamos lá. Range de 0, comprimento de L. O que é isso? É de 0 a 6. Para ir em range de 0 até o comprimento de L, eu quero ver quem são esses caras. Print I. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Pessoal, tá certo aí. Eu não sei porque eu... Bom, enfim, tá certo, né? Não sei porque, vocês podem me explicar aí, que vocês vão manjar mais do que eu, porque eu costumo não sair cortando, mas aqui não precisava do -1, né? Aqui é até o comprimento de L, e o comprimento de L são 6. É por causa justamente, ó, quando eu coloco range de... Tá certo, né? Ó, é por causa disso. Quando eu coloco range de 0 a 10, não, de 0 a 6, por exemplo, o len de L, ele tem 6 dígitos, mas quando eu coloco de 0 a 6, e se eu pedir, por exemplo, para ir em range de 0 a 6, print I, vai aparecer aqui o 0, 1, 2, 3 até o 5, que são 6 números, né? Então, quando eu faço len de L menos 1, eu estou pegando todos os caras menos uma unidade, né? Então, realmente, até o len de L. Tá certo isso aqui agora, tá, pessoal? Não sei se ficou claro aí, que eu faço sem cortes o negócio aí, senão demora muito, eu não tenho editor, tá? Eu não tenho, né? Então, eu não tenho uma equipe como a galera tem por aí, né? Então, é isso. Mas beleza, a soma dos dígitos deu 13. Só que a gente tinha dito que era 9, né? 5, 6, 7, 8, 9. Tem coisa errada aí. O que deu de errado? Vamos rodar esse aqui. Pá, beleza e pá. Aí ele falou que agora a 9. Por quê? Porque provavelmente eu tinha rodado isso 2 ou 3 vezes. Então essa soma de dígitos igual a 0 não tinha iniciado. Eu tinha feito a conta, soma dos dígitos. Tinha dado 1, 2, 3, 4. Tinha dado 4. E aí depois eu rodei de novo, só que corretamente com 9, e 9 mais 4 dá 13. Foi isso que deu 13. Eu não tinha reiniciado a soma dos dígitos como 0, porque isso aqui está aqui em cima. Então era interessante que isso aqui tivesse no mesmo código. Então é melhor ainda que isso ficasse numa função. Então a gente vai definir uma função com isso. Como que a gente faz? Ó, def, a função, sei lá, soma dígitos, soma dos dígitos, tá? Não é muito grande, de um cara X. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai inicializar com soma dig igual a 0, certo? E aí a gente vai receber uma string. Vamos pensar assim, aqui ó, esse X, tá? Esse X é um número do tipo um número n igual a 9 mais 99 mais 999, etc. Mas que vem como string, tá? String. Aí a soma dos dígitos igual a 0, aí a gente já sabe então que ele é uma string, eu não preciso colocar o L aqui como string. Então a gente já vem nesse for aqui, ó. For i in range de quem? 0 até o comprimento desse x, pois é uma string, certo? Do que eu faço nesse for? Eu faço isso aqui, ó. Eu somo os dígitos, né? Esse soma os dígitos igual a soma dos dígitos mais o int do L de i, é a mesma coisa que escrever soma dos dígitos mais igual. Aí a gente já está dizendo que a soma dos dígitos vai receber a soma dos dígitos, né, anterior, né, mais o que? O inteiro de quem? Aí eu chamei de L de I. Quem que é o L? O L é a string do N5. N5 é o nosso número, e aí é o L, então vai ser o nosso X. Observe que é o len de L, len de X. Então é o int de quem? Do X, do I. Beleza! E aí pronto, aí acabou, o for está feito.
aí a gente vai retornar alguma coisa. A gente vai retornar a soma dig. Beleza? Isso vai ser um número inteiro, né? A soma. Beleza, a gente criou essa nossa funçãozinha aí. Agora a gente tem que ver se funciona, né? Então, isso aqui a gente pode apagar, isso aqui a gente pode apagar e isso aqui a gente pode apagar. Então, a gente tem isso daqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos chamar essa função soma dos dígitos, vou até copiar aqui, que é um número muito grande, mas beleza. Soma, a função nome é muito grande, não é muito legal, muito grande assim não, mas soma dos dígitos, N1. Então, vamos ver aqui se vai dar alguma coisa, N1. O que está acontecendo? O x é um número tal, mas que vem como string. Então vai dar um erro, provavelmente, né? Se eu pedir isso aqui, ele deu um erro. E ele deu um erro justamente aqui ó, no len, ó, objeto do tipo inteiro. Porque eu tô... Então a gente vai ter que transformar esse N1 num string. Então, string do meu N1. Aí você faz isso aqui. Deu 9. Beleza, tá certo. Aí você fala, poxa, mas você sempre tem que lembrar dessa string? Nesse caso que a gente está construindo aqui, sim. Mas a gente pode criar aqui, ó, na definição das somas dos dígitos, uma função if, que é um C. A gente lê para o número e vê se ele é do tipo inteiro ou string. Se ele é do tipo inteiro, então a gente transforma em string e faz, dentro desse código da definição aqui. Ó. Então a gente, dentro desse código da definição, aqui no começo, a gente põe um if. Se é inteiro, transforma para string. E aí faz o código. Se não, já faz o código. É basicamente isso. Então, beleza, soma dos dígitos, string e tal. Agora, e se fosse o N2? Vai dar 9 também, né? Vai dar 9. E assim por diante. O N5 também vai dar 9. O N5 vai dar 9. Beleza, deu tudo 9, mas aí não está. Então, se eu colocar, no lugar desse N5, 9, 0, 1... 901. 901, o N5 tinha que dar, então, 10. Será que está certo isso aqui? Opa! Deu coisa errada. Lógico que deu coisa errada. Eu não rodei isso aqui, né? Se eu não rodei, o N5 ainda está sendo aquele outro número lá. Agora que eu rodei, vamos ver aqui o que aconteceu. Pá! 10. Que garoto! Que lindo isso aqui, ó. Vamos colocar o 1, 2, 3 para o N5. Rodar de novo. O N5, 1, 2, 3... Então, nós temos aqui 6, que é a soma dos dígitos. 1, 2, 3. Então, está funcionando. Está, ó, molezinha, chupetinha. Agora, pessoal, mamão com açúcar. Agora a gente tem que achar o 9, mas agora tem que achar o N, né? A gente achou o N1, N2, N3. Agora a gente tem que descobrir como a gente faz para encontrar esse N. Então, galera, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos cortar esses camaradas aqui. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. N5 eu vou deixar. Bom, beleza. O que acontece é o seguinte, isso aqui está funcionando. A gente tem que encontrar o N. Como? Um for, né? Então a gente faz assim, por exemplo, são 321 noves. Então, por exemplo, o N pequeno recebe 9, tá? E aí você pode colocar um S de string como simplesmente 9, tá? Aí a gente faz assim, ó, para e in range, de novo, 0, né? Você pode considerar o seu 0 até o 321. Esse 321 também poderia ser automatizado, né? Nós poderíamos colocar ele por exemplo, como sendo um indexador J ou um A, e aí a gente inicializa o A e coloca quantos 9 são no final, na última parcela? São 321 noves, então o A vai receber 321 noves, você dá o valor do, né, você coloca aqui, ó, o A é igual a 321. E aí, à medida que você trocar aqui, ó, aqui são 321 noves, se fosse, por exemplo, 4 noves no final, como é o caso do N4, aí a gente colocaria no lugar do A o número 4, né? Então isso aqui, ó, representa para a gente a quantidade de dígitos iguais a 9 na última parcela. Beleza, então para esse forzinho aqui, o que a gente vai ter que fazer?
a gente vai ter que considerar a gente vai ter que agrupar, vai ter que juntar o nosso S, né? A gente faz assim, ó, a nossa string S recebe ela mesmo, por isso vai ficar acrescentando 9. Então, primeiro tem o 9. Agora, no i igual a 0, no primeiro índice 0, eu quero que sejam dois 9. Então, vai ser o 9, que vai ser esse S que está inicializado, mais o 9. Isso caractere. É uma adição de caractere. Lembrando, pessoal, que isso daqui pode ser escrito e é muito mais comum aí a gente ver isso aqui, tá? Isso daqui, vou comentar, é a mesma coisa. Beleza? Então, para aí, igual a S e tal. Por exemplo, a gente pode ver se roda. Print S. Vamos colocar o A igual a 5 somente, né? E ver o que acontece aqui. Vamos lá. Olha só que interessante. Para A igual a 5, então eu estou considerando que é 9, 9, 9, 9, 9. São 5 noves, né? 3, 4, 5. Aí ele deu 99, deu 9, 9, 9, deu 9, 9, 9, 9, deu 9, 9, 9, 9. Aqui, ó, tinha que parar aqui. O erro nosso foi porque aqui, esse conjunto aqui começa no 0 e vai até a quantidade de A, que é 5. Então, são 6 camaradas que estão correndo aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. São... Opa, perdão, lembrando que é sempre um a menos. Puxa vida, eu sempre tô confundindo vocês aqui, né? Se o A é 5, o range vai de 0 a 5, quer dizer que são 5 caras que tem, onde vai ser contado do 0 até 4. Então, para 0 deu 99, porque ele acrescentou. Aí, para o índice I igual a 1, ficou 3 noves. Para o índice I igual a 2, ficou 999. Para o índice I igual a 3, ficou esse cara. Para o índice I igual a 4, ficou esse cara. Beleza. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero que seja 5 noves. Então, a gente pode colocar simplesmente aqui o A-1. A-1, aí a gente conserta provavelmente. Olha lá, consertamos. Ó, 99, 999, 999. Só que eu quero esse N aqui igual a 9 também, né? A gente poderia, sei lá, a gente inicializou... beleza, tá certo isso aqui, né? E tá certo. Eu considerei esse camarada, mas o que interessa é a nossa adição disso. Então, por exemplo, eu quero... qual é a soma desse cara, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, o N, ele vai receber o N, que já tem aqui como 9 inicializado, só que ele vai receber mais o inteiro do S. Por exemplo, na verdade, eu quero adicionar, o meu S aqui está sendo, na primeira iteração, 99. Então, eu quero adicionar 9 mais 99. Então, eu quero simplesmente adicionar o S, né? É isso. E isso daqui, lembrando que é a mesma coisa que N mais igual ao S. Beleza? Aqui a gente vai também fazer um print do N para ver o que vai dar aqui, né? Pode estar errado. Oh, que coisa errada. É o tal do string com inteiro, né, cabeção? Então, o que a gente faz? Arruma, coloca int de S. Beleza, pessoal? Fazer tudo dar isso, né, fazer sem editar aí na raça pode dar uma confusão para vocês. Eu peço perdão aí. Mas olha que interessante, ó, tá printando o S e depois o N. Então, I igual a 0. O que aconteceu? O S recebeu S e 9. O S já valia 9, então ficou 99. Tá aqui, ó, 99. Aí o N já recebeu o N, que é 9, mais o inteiro de S. Ou seja, ele recebeu 99 mais 9, que é o 108. Beleza. Aí depois, ele ficou, né, para I igual a 1, o S recebeu o anterior era 99. Só que aí mais um caractere 9, então ficou com 3 caracteres, 999. Aí a gente transformou isso para inteiro e adicionou com antes. Então a gente adicionou o 999 com 108.
9 mais 8 dá 17, vai em 1, ó, 9, 10, 11, ó lá, 1.000, né, 107. Beleza, pessoal? E aqui, ó, a gente fez até o A menos 1, onde o A é 5, e aí deu aquele número do N5 pra gente, ó. 9 mais 99, mais 99, mais 9999, mais 99999. Isso é igual a 111.105. Beleza, pessoal, tá certinho isso aí. Aí se eu tivesse mais um aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 noves. Então, essa soma dá essa coisa doida. Tudo bem. Então quer dizer que nós temos 6 dígitos iguais a 9 na última parcela, né? Então, se você rodar isso aqui, isso vai dar, ó lá, 11, ó lá, deu o mesmo número, ó. Ó que lindo, ó que lindo. Só que a gente não precisa imprimir, né, pessoal? A gente só está fazendo isso para ver se está certo. Beleza? Acabou aqui, ó. Então nós temos esse camarada aqui. Esse é o número. Ah, como você faz para resolver o exercício, né? A solução do exercício é o seguinte. Você até pode criar isso como uma funçãozinha. Você pode criar isso como uma funçãozinha. Você pode colocar df, pode fazer, ó. Enfim, não é necessário, mas daria para fazer. Observe que não importa aqui a gente só manda o A igual a 6, né? No caso, o nosso A aqui, pessoal, eu vou copiar de novo e a gente vai terminar o exercício aqui. O nosso A, ele é a quantidade de noves na última parcela, 99999. No nosso exercício, ele é 321 noves. Então esse A é 321, né? 321 noves. E aí a gente roda isso aí. É claro, eu não vou querer essa soma. Oh, já tirei, né? Eu já tirei tudo. Eu tô ficando maluco. Bom, beleza. Aí a gente tem aí o N. Aí tá aí, pessoal. Tá aqui, rodei já. Eu posso pedir o N, não é necessário, mas se eu pedir o N agora, ele deu esse número gigante de uns. Tem um monte de uns aqui, ó. E aí depois tem o 0789 no final. Mas beleza, qual é a soma desse cara? A gente vai fazer o seguinte, ó, soma a nossa função, chama a função soma dos dígitos. Então, soma dos dígitos. De quem? Do N. Só que eu quero a string do N. Lembram disso? E acabou. Vamos lá? Puf, 342. Puxa vida, cara. Então, a soma dos dígitos do N é 342. E aqui nós encerramos. Pessoal, se fosse 320, tá? Né? Se fosse 320, qual seria a soma dos dígitos aí? 333, mudaria, né? Mudaria. Então é isso, pessoal. Vamos deixar aqui com 321 mesmo. E é isso, 342. Bom, galera, a gente fica por aqui. É claro, esse meu amigo queria a solução na raça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a solução na raça. O vídeo ficou muito grande, eu sei, eu posso até cortar, mas o meu negócio é fazer sem cortes. Eu errei algumas coisas que eu faria mais rápido agora se eu fosse fazer esse código de novo. Mas é claro que eu fiz para ficar... não adianta falar, pode dizer que manja. Eu nem manjo isso aqui, pô. Eu nem manjo. Então, assim, não sou... né, igual muita gente aí muito fera e enfim, resolver isso em uma linha. Mas eu fiz assim, passo a passo para você entender. Só que agora a gente vai fazer isso na mão. Só que na mão, pelo que eu vi aí, isso aí, como é que fala? Viralizou. Então você tem muitos problemas disso aí resolvido na internet. Acho que não é muito problema na mão não. Mas como esse meu amigo perguntou como faz isso na mão, e eu não fiz ainda, eu só fiz em Python, a gente vai simplesmente terminar esse vídeo resolvendo isso aqui na mão. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou, dê aquele joinha, dá aquele like maroto e compartilha com seus amigos para nos dar aquela força, pessoal. Tamo junto. Vamos lá, vamos para fazer na unha, na raça. Bora lá. Então, pessoal, a nossa questão é essa, né? Qual é a soma dos dígitos de n? Vocês já sabem, né? Discutimos já bastante isso. Então vamos lá, vamos tirar esse n aqui e resolver essa parada na mão, né? Então o nosso n,
ele pode ser escrito da seguinte forma, ó. Você tem aqui o 9, ele pode ser simplesmente escrito como 10 menos 1. O 99, ele pode ser escrito como 100 menos 1. O 999, simplesmente como 1000, ou 10 ao cubo, menos 1. O 9.999 como 10 à quarta, menos 1. E assim por diante, né, pessoal? Até esse camarada nosso aqui, que é o 10 elevado a 321 a menos 1. Escrevendo isso, pessoal, o n igual a 9. E no lugar do 9 você coloca 10 menos 1. Mais o 99, que é 100 menos 1, mais o 999, que é 10 ao cubo menos 1, mais o 10 à quarta menos 1, mais todos esses caras, até esse último aqui. Observe que nós temos o quê? 10 mais 100, isso dá 110. Agora, se a gente adicionar 100 mais 10 mais 1000, isso dá 1110. E aí, se a gente adicionar o 10.000, aí ficamos com 11.110. Então, a gente só vai adicionando uns aqui. E, ó, primeiro 9, nós temos um zero só, que é o 10. 99, quando a gente adiciona o 100 com 10, que seriam essas duas parcelas, nós temos 110, são dois uns. Quando nós adicionamos as três primeiras parcelas, mas só pensando nas potências de 10 aqui, nós ficamos com 1110, são 3 uns. Então, quando a gente adiciona todas essas potências, como são 321 noves, 321 parcelas, nós vamos ter um monte de uns aqui, 321 vezes. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, 1, depois vem 1, depois vem 1, e assim por diante. Depois nós temos 1, depois nós temos 1, depois nós temos 1, depois nós temos 1, depois nós temos um 0, sendo que daqui até aqui são 321 números ou dígitos uns, tá, pessoal? Dígitos, algarismos, tá? Aí a gente, tirando o zero aqui, beleza? Só que aí a gente tem aqui, ó, menos 1 adicionado com menos 1, esse menos 1 adicionado com menos 1, adicionado com menos 1, adicionado com menos 1, 321 vezes. Então nós temos menos 321. Ah, beleza, então a gente tem que tirar esse número de 321 desse número. Então a gente vai separar. Não adianta separar com 110, porque 110 menos 321 vai dar ainda um número inteiro negativo. Então nós precisamos pensar no 1110 aqui, ó, porque 1110 dá para tirar o 321 daqui. Então a gente vai separar da seguinte forma, ó. Nós vamos escrever o nosso n como sendo 1, 1, 1, continua com esses montes de uns. Aí você tem um 1, e aqui fica o 0, 0, 0, 0. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4 zeros, mas o que nós separamos? O tal do 1110, tudo bem, pessoal? Menos o 321. A gente não fez nenhuma conta, a gente só separou. Tiramos o 1100 daqui e aqui ficamos com esse número. Lembrando que esse número aqui agora não tem mais 321 números uns. Nós temos 321 menos 3. Então, nós temos 318 números 1, certo? Então, aqui nós temos 318 dígitos, algarismos, uns. Por quê? Porque 319, 320, 321. Nós tínhamos 321 aqui. Então, a gente vai fazer essa diferença. Pessoal, 1110 menos 321, quanto dá? Aqui é 0, vai 1, 10 menos 1 é 9. Aqui é 0, vai 1, 10 menos 2 dá 8. Aqui 0 vai 1, 10 menos 3 é 7, dá 789, se eu não errei essa conta. Então, porque com o computador lá com o Python era mais fácil. Então, nosso n é igual a esse 1, 1, 1, reticências 1. Tem 1 pra caramba aqui, 0, 0, 0, 0. Aqui nós temos 318 uns, né? Uns. E aqui nós temos mais essa diferença, nós sabemos que é 789, então mais 789. Bom, galera, adicionar esse número com 789, a gente sabe que vai aparecer os 789 aqui, ó, na casa das unidades, dezenas e centenas. Como a gente quer os dígitos, a soma dos dígitos, nós temos simplesmente, ó, se eu representar S de N para a soma dos dígitos, isso vai dar o quê? 318 1, certo?
que é 1 mais 1 mais 1 mais 1, 318. Então vai ficar 318 mais o 7, porque é a soma dos dígitos, mais o 8 mais o 9. Pessoal, então o que nós temos aqui? Ó, a nossa soma de n é igual. Vamos fazer aqui nesse cantinho. Vamos fazer nesse cantinho aqui, ó. Pensando. 8 mais 7 dá 15. 15 mais 10 dá 25. Então 24. Então nós temos 318 mais 24. 8 mais 4 dá 12, vai 1, 2, 3, 4, 342, que foi o que nós encontramos lá. Beleza, pessoal? E aí, esse raciocínio serviria para qualquer outro, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, ficamos por aqui. Dê aquele joinha maroto. Peço encarecidamente perdão por algum erro que eu cometi. Ao mesmo tempo eu corrigi, mas eu fui fazendo meio que na raça ali, sem preparar muito antes, né? Eu fui fazendo na hora com vocês. E se vocês gostaram mais desse tipo de vídeo, utilizando programação em Python, pode ser o MATLAB, pode ser o Julia, pode ser até em linguagem C ou C++, enfim, são as linguagens que eu já brinquei, que eu já trabalhei, pode ser um JavaScript. Vocês pedem aí que a gente discute, a gente faz aí, beleza, pessoal? Tamo junto, um grande abraço, valeu, tchau!